Lá, então agora, respondendo aí a uma pessoa a quem eu nutro até alguma admiração, que é o Nelson Machado, que dublou aí o Kiko, né? Que, se não me engano, ou ele dirigiu a dublagem, ou ele fez alguma coisa importante ali em relação ao desenho do Street Fighter. Ele também, acho que também, não sei se dirigiu ou ajudou ali a fazer vários tokusatsu, ajudou a fazer, digo, a questão do produto aqui, como é que vão dublar e tal. Não que ele foi no Japão lá ajudar os caras a fazer. Então aquela coisa. É, fazer um compilado de argumentos que eu vi por aí na internet e pode não ter nada a ver contra a minha pessoa, né? Mas em um argumento ele diz assim, não, cada um vem e faz o seu trabalho. Claro, desde que isso não prejudique a ninguém. Porque no meu caso, o que acontece na internet, cada um vem e faz um comentário a meu respeito. Desde que isso eventualmente não prejudique os outros, e no caso não prejudique nem a pessoa má injustamente, vez que pode haver injustiça contra tal pessoa, para mim não tem problema, cara. Então eu vou fazer uma analogia, né, desse cada um vem e faz o seu trabalho. Acho que não é para minha pessoa, mas só para fazer uma comparação com a situação que eu vivo no YouTube, é justamente que cada um vem e faz um comentário, mas se um comentário for errado, os comentários forem errados, não adianta. Então vamos lá. O outro comentário que eu vi é a questão do menino convicto, né? Não sei se é exatamente. A meu respeito, pode ser que seja. É aquela coisa. Porque eu entendo que não é questão de ser um menino convicto. Se eu sou um menino convicto, não necessariamente eu estou atacando os adultos, né? Ou que sejam adultos convictos. Então, para mim, isso não faz total diferença. É a minha opção, porque eu acredito que, no caso, a manutenção da infantilidade, para o bem, né? Manter a infantilidade do bem é algo correto, é algo justo, é algo produtivo, né? Mantendo esses valores da questão da infantilidade, não que por muitas vezes muitos adultos acabam relativizando esses valores e, na minha opinião, aí trocando os pés pelas mãos. Então vamos lá, ele diz o menino convicto, mas só que eu digo o seguinte: como ser humano, no psicológico e espiritual, sim. Em outro momento da minha vida como crente, e daí ele fala justamente isso, ele fala assim, não, mas ele quis casar ali com. O menino que quis casar ali com uma personagem representativa do dragão, né? Não, então, mas é que naquele caso havia um plus, não é que eu quisesse, não é bem isso. Havia um plus no que se refere à noiva de Cristo. Então, sim, por mais que eu mantenha infantilidade, mas essa era uma forma de verificar a mesma pessoa. A outra forma era verificar como noiva de Cristo, como é toda a igreja. Então, veja bem, noiva, vamos dizer, no sentido isolado espiritual, como crente em Cristo que eu era naquela época, mas veja bem, noiva no sentido espiritual, mas porque, justamente, como noiva, não, mas porque era meu dever, não porque eu quisesse. Porque era meu dever, porque essa era uma forma obrigatória, mesmo no caso ali da criança espiritual, mas uma forma obrigatória de interpretação para todo crente. Não que essa fosse a minha principal preferência, vamos dizer assim, né? Não era. Mas como isso é uma coisa geral em relação à igreja, eu teria que eventualmente o fazer, não porque eu quisesse. Mas ele quer porque quer ali, não sei o que, casar com o dragão. Não, 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 não. Era por uma questão de dever, por uma questão doutrinária. O argumento da árvore. Então, o argumento da árvore ele é problemático. Eu vou deixar mais um plus aqui, que é um argumento curto, que é sobre a questão de fazer o melhor para a igreja. O melhor para a igreja é também você dizer que você não tem capacidade de salvar as pessoas. E eu falei isso a meu respeito, então eu cumpri o meu dever. Né? Então essa é a questão. Então não adianta dizer, mas é mãe espiritual, mas é árvore, mas não sei o quê. Né? Mas é pessoas desamparadas. Sim, mas eu posso dizer para elas que eu não salvo. Então, portanto, isso diminui a minha responsabilidade em grande parte. Né? Então essa é a questão. Mas o argumento da árvore, ele é ainda trabalhável. Então vamos lá. Diz Nelson Machado sobre. Não é que ele disse, mas ele, em alguns momentos talvez ele tenha dado essa ideia, até pelo sobrenome dele. Então, pode ser que não, eu posso estar falando uma grande bobagem, então isso pode ser falso testemunho contra o Nelson Machado. Chama Kleber Machado, não, contra o Nelson Machado. O Kleber Machado já causou problema o suficiente. Ou então o Nelson Machado, claro, por causa desse trocadilho com o sobrenome. Não sei se ele fez eventualmente esse comentário. Mas outras pessoas que fizeram comentários análogos. Né? E se ele fez comentário, está errado também. Então vamos lá. Para deixar os devidos esclarecimentos. Então, Machado Corte. Pode ter sido outra pessoa que falou.
Mas vamos lá, sobre a questão da árvore. Não. Já que não... O que eu digo? Eu digo não. Já que não se precisa cortá-la. Porque o que eu dizia? Não sei se por algo que eu já disse em outros momentos. O que acontece? Eu digo assim, não adianta você atacar os galhos, você tem que ir no cerne. Se não me engano, inclusive uma frase de Raul Seixas. Posso estar errado. E eu digo, você tem que atacar o cerne. Claro, mas eu não disse, vou explicar, não disse que necessariamente você tem que cortar a árvore. Você pode atacar o cerne sem cortar a árvore, sem usar o machado, sem usar um instrumento cortante. Você pode eventualmente apenas ministrar remédio na árvore. Né? As árvores são curáveis por alguns instrumentos, vamos dizer, remediais, mesmo que se não precise de nenhum instrumento cortante. A árvore pode ser curada mesmo sem ser cortada, sem ser podada. Né? E claro que esse argumento sobre galhos e árvore, né? Eu não falo isso no geral em contexto de pessoas, não quero cortar pessoas, né? Podemos ter que remediar pessoas, mas não é nesse contexto que eu falo, que é até um contexto bíblico, né? Eu falo no sentido de ideias, argumentos. Né? Quando você vai na árvore, não adianta no galho, você tem que ir no cerne, no caso da árvore, ideia, né? Então, ou pelo menos a origem da ideia, né? Porque depois, eventualmente, uma ideia ela se ramifica. Então, por isso essa comparação com a árvore, ela também tem sentido mesmo na questão dos pensamentos, mesmo na questão pensamental, né? Porque o pensamento ramifica. Então, aquela coisa. Pode-se usar de remédios na árvore, sem a necessidade do uso de instrumentos cortantes, ou sem o uso de instrumentos cortantes. Não se precisa ir ao cerne para cortar, mas usar ali de um líquido remedial, algum tipo de remédio, por exemplo, para que, no caso, vamos dizer, se cure ou se corrija aí uma árvore qualquer, mesmo que seja, nesse caso, interpretada no sentido pessoal. O que também nós podemos fazer na questão das ideias, né? Porque justamente, aí no caso, talvez a ideia seja até mais interessante pensar na questão do galho, porque você pode tirar os galhos ruins e manter, o que também é uma parábola do Novo Testamento, e manter ali os galhos, manter os galhos bons e tirar ali as ramificações que seriam ruins, portanto, descaracterizando aí essa questão. Então, acho que justamente o ataque contra a minha pessoa talvez tenha sido, se eu for de repente pegar essa interpretação do Novo Testamento, eles não queriam atacar o galho, eles queriam atacar o cerne diretamente. Quando poderiam, no caso, apenas podar ali galhos ruins e eventualmente fazer insetos diferenciados. Embora eu não preciso dessa interpretação, mas dentro da minha interpretação, mais colocando aqui mais para o meu aspecto, você pode usar remédio na árvore, não precisa cortar. A ideia da árvore não é necessariamente, quando eu uso, no caso a frase do Raul Seixas, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de ideias. Mas se for usada no contexto de pessoas, você pode usar um remédio, você não precisa cortar a árvore. Então, é isso aí, valeu. E Deus é bom, espero que possamos estar tendo bons esclarecimentos. E é isso aí.